seu Antônio, bom dia. Bom dia, Dona Maria, tudo bem? Tudo sim. Sabe aquele dia em que as coisas vão indo bem em sua vida? Pois é, a minha estava assim, desde o momento em que eu o conheci, Diego. A gente se conheceu ao acaso, sabe? Aquelas cenas clichês de você tropeçando e caindo na frente de um cavalheiro e ele te perguntando se tá tudo bem? Sim, isso aconteceu comigo. Um jovem que de certa forma começou a fazer parte da minha vida. Pronto, desde aí nos tornamos grandes amigos. Na escola, fazíamos os trabalhos juntos. Praticávamos esportes juntos. Corríamos até pelos corredores da escola feito crianças. A gente tá brincando. Vocês não viram o que aconteceu lá? Você é pequeno, meu Deus! Meu Deus do céu, o que eu fiz pra merecer isso? Meu Deus, me vai! Na sala de aula, falávamos tanto, mas tanto. Que a professora de história até separava a gente para dar uma aula mais tranquila. A gente aprontava muito. Nós éramos até estudiosos. Todo o trabalho de equipe fazíamos numa equipe de 2. Às vezes, um ia para casa do outro fazer pesquisa, ver filme ou tocar violão. Égua pequena que dança essa, que arrasta a sandália no chão. Égua pequena que dança essa, Jacoca levanta e bate com a mão. O sumo já vigorando, vem de banda todo parceiro. E tu dizes pra ele mais quieto, vai ciscar outro galinheiro. Éramos como unha e carne, o gato e o rato, o papel e a cola. Égua pequena que dança essa, que arrasta a sandália no chão. E acredite que mesmo com tudo isso, Égua pequena que dança essa, que arrasta a sandália no chão. Égua pequena que dança essa, não éramos namorados. o sumo já vigorando. Mesmo com todo mundo dizendo que um dia a gente ia se casar. Enquanto muitos pulavam o muro para fugir das aulas, nós pulávamos para assistir às aulas juntos. Ou será que era para ver um ao outro? Bom, isso eu não sei. O fato é que seu Antônio sempre estava na nossa cola. Já éramos famosos por causa do que aprontávamos. Um dia, estávamos de boa na cantina da escola, quando vimos na TV uma notícia intrigante. O repórter dizia que lá na China um negócio chamado de coronavírus começou a se espalhar.
Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. Olhamos um para a cara do outro. China concentra a absoluta maioria dos casos desse novo coronavírus. São mais de 17 mil. Um turista chinês morreu em Paris. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países. Porém, não demos a mínima. Afinal, era do outro lado do mundo e não aqui. Mas um dia, tudo começou a mudar. Vimos algo estranho acontecendo no mundo. Se espalhando cada vez mais pelo globo, até que começamos a ver as pessoas assustadas e de cabeça baixa. Na cantina, vimos na TV mais uma vez que aquele vírus chegou ao Brasil. Do nada, as pessoas começaram a usar máscaras e todos começaram a se isolar. A Organização Mundial da Saúde declarou que a evolução do novo coronavírus chegou aos estados de pandemia. A classificação veio no dia 11 de março, tardiamente segundo alguns especialistas, quando mais de 100 países foram afetados pelo vírus, incluindo o Brasil. Ao todo, 118 mil pessoas já contraíram a doença ao redor do mundo e as mortes já passaram de 4.300, a maioria na China e na Itália. O nome pandemia é usado quando uma doença não se restringe apenas a uma região, mas está distribuída por todo o planeta. A OMS diz que a nova classificação não muda a maneira de reagir ao vírus. Os países afetados devem agora ampliar as ações que já vêm sendo feitas nos últimos meses. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que a mudança representa uma nova etapa do combate à disseminação do coronavírus, mas que a palavra pandemia deve ser usada com muita responsabilidade para não gerar pânico. O coronavírus começou como um surto, ou seja, um aumento brusco de casos em uma determinada região, a cidade de Wuhan, na China. Quando o número de casos aumentou subitamente dentro do país, passou a ser chamado de epidemia. É o mesmo que acontece em cidades ou estados brasileiros que declaram epidemia de dengue, aumentando o combate ao mosquito no país inteiro. Com a disseminação do coronavírus em escala global, a classificação evoluiu para a pandemia, a mais abrangente de todas. Percebemos que nossa professora não veio mais dar aula. Então foi que o seu Antônio nos deu a notícia. Nossa professora havia morrido por conta da doença que estava acabando com toda a população. Diego e eu ouvíamos nos corredores que agora as aulas iriam parar e que teríamos que ficar afastados um do outro. Olhamos um para o outro e nos abraçamos. Os dias passaram. Cheguei na escola e não vi ninguém, tudo vazio, tudo silêncio. Fiquei amargurada, pois do nada perdi o contato com o Diego, que não respondia mais minhas mensagens. Foi quando comecei a chorar. 15 dias se passaram. Não aguentava mais esse isolamento e sem notícias do Diego. Estava eu andando pela casa, quando percebi meu pai chorando. Ele era melhor amigo dos pais do Diego. Ele se apoiava na cadeira lagrimando. Olhou para mim e me passou o celular. Era a mãe do Diego, me dando a pior notícia da minha vida. Meu amigo, o melhor amigo do mundo, aquele que sorriu comigo, aquele que me ajudou a levantar quando eu caí, aquele que me apoiou, aquele que me deu forças nas horas que eu mais precisava, faleceu. Morreu por conta de complicações causadas pela Covid-19.
Naquele momento, meu mundo desabou. Saí em desespero para onde o corpo dele estava. Meu pai tentou me segurar, mas não conseguiu. Junto com ele, outros milhares se foram. Pais, mães, amigos, amigas, namorados e namoradas. Meu Deus, uma doença maldita levando tantas almas. Ai, pai, eu não aguentei. Corri para a casa dele no meio das ruas desertas. Mas ao chegar lá, vi as portas fechadas. Bati e ninguém atendeu. Perguntava. Perguntava para Deus por quê? Por quê? Não vou mais te esquecer. Você vive em minha memória. Você agora é parte da minha história. Com você eu vou ficar guardado no meu coração. Queria gritar para o mundo ouvir, mas o mundo não me ouvia. Vai estar olhando por mim. Cadê você? Nós vamos ouvir. Não havia nada que pudesse me parar naquele momento. Foi quando cheguei em frente ao hospital. Vi um carro funerário saindo. Passando ao meu lado. Olhei para o carro.
algo me dizia que ali dentro daquele carro estava o corpo do meu amigo. A melhor pessoa que conheci até os dias de hoje. Só pude ver o carro indo longe. Levantando as minhas mãos, acenei e joguei um beijo. Os anos passaram. Casei, tive filhos e netas. A cura para o Covid finalmente veio. Mas antes, muitas famílias choraram pelos seus mortos. Na minha casa, ninguém passou por isso. Mas e quantas famílias sofreram? Hoje, conto para as minhas netas que um dia conheci um jovem que fez a diferença. Conheci alguém cheio de vida, com brilho no olhar, com um sorriso no rosto, que tinha tudo para ser feliz na vida, mas teve a mesma interrompida. Se eu casaria com ele? Não sei. O destino nos prega peças a cada dia. Talvez sim, talvez não. Só posso dizer que fui feliz com ele, mesmo por um breve momento. Tudo que passamos e vivemos jamais será esquecido, e muitos vão lembrar de nós e de nossa amizade, pois jamais seremos esquecidos. O meu nome? O meu nome é Vitória.